Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus já esteja com cada um de nós, amém? Louvado seja o Senhor. Neste momento estou aqui, meus irmãos, para fazer um pequeno culto aqui de pôr do sol para entregar o Santo Sábado de Deus. Hoje eu não vou estar entregando o sábado com a família, porque eu estou aqui no Parque Ecológico, mas a minha família já tinha feito o culto, meus irmãos. O culto de pôr do sol, né? Já tinha feito e eles estão ali na quadra aqui dentro do parque, brincando ali, né? Fazendo ali, tendo um momento de lazer, né? E aí, eu cheguei agora da visitação, né? Foi fazer uma visitação a uma pessoa muito importante para mim, né? Que é o irmão Renato. Eu e o irmão Benevaldo, a gente fez essa visita hoje na casa dele, meus irmãos, porque nós precisamos visitar os nossos irmãos, né? E esse é o trabalho que o Espírito Santo tem motivado para cada um de nós. Visitar as pessoas, pregar o evangelho a toda criatura. E nesse momento eu gostaria de estar entregando o sábado, meus irmãos, da forma correta, é claro, né? Precisamos entregar o sábado da forma correta. E neste exato momento, meus irmãos, vamos agora fazer uma meditação, né? Vamos orar ao nosso Deus para que o Senhor possa nos abençoar. Toda oração tem que ser feita de joelho, meus amados. Então, vou estar me ajoelhando. Talvez eu não saia na câmera, né? Mas eu vou me ajoelhar para pedir aqui orientação do Espírito Santo. Porque toda a nossa oração, meus irmãos, de acordo com o Espírito de profecia, nós precisamos se ajoelhar. Porque quando nós estamos de joelho, nós estamos reconhecendo, meus irmãos, que nós não somos nada diante de Deus. Então, se você puder se ajoelhar juntamente comigo, se ajoelhe, meu amado, e vamos pedir agora força ao Deus do céu. Amém? Vou estar me ajoelhando aqui, meus irmãos. Vamos orar, meus amados. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Obrigado por este momento que temos aqui na Tua presença, Senhor. Vamos agora estar realizando um pequeno culto, Senhor, para entregar o Teu Santo Sábado. Dia este, meu Pai, que é o memorial da criação, mas também é um memorial de libertação. E que o Senhor possa nos libertar a cada dia, meu Deus. E que neste momento o Teu Santo Espírito já possa nos inspirar ao abrir a Tua palavra, Senhor. Que venha ser tudo aqui para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor possa receber de bom grado os louvores que nós entoaremos a Ti. E também nos guia, Senhor. Nos guia por meio destas santas escrituras. Que nós possamos não apenas entender a palavra, mas que possamos colocá-la em prática em nossas vidas. Assim nós te oramos, já te suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, neste momento agora vamos cantar um hino aqui do Inário, certo? Eu gosto, meus irmãos, vamos louvar o hino aqui, o hino de número 11, meus irmãos. É um hino maravilhoso, meus irmãos. Aqui é o seguinte: ao Deus de Abraão louvai. Eu estou cantando no Inário antigo, certo, meus irmãos? Supremo Criador, eterno Deus bondoso, Pai e Rei Senhor, o grande Deus eu sou. Céu, terra e mar formou, meu ser também dará louvor ao Deus de amor. Ao Deus de Abraão louvai, o eterno benfeitor. O povo seu um dia vai ao lar de amor. O mundo vil deixei, seu gozo e seu prazer, e filho então de Deus serei até morrer. Ao Deus de Abraão louvai, os anjos dão louvor, e vós também louvores dai ao Deus de amor. Ao Deus de Abraão e meu, no além irei louvar. Eternamente eu louvarei ao Deus sem par. Vamos louvar mais um hino, meus irmãos. Tem um hino maravilhoso aqui. Deixa eu encontrar aqui, meus irmãos. Esse aqui eu gosto muito, meus amados, que é o número 18.
Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Apareceu, meus irmãos, alguém para louvar junto conosco. Olha aqui, ó. Olha que apareceu, meus irmãos, para louvar junto conosco aqui, ó. Eu tive que parar o hino porque ele apareceu aqui. Robélia, tem como pegar ele aqui? Por favor, para mim continuar meu culto aqui, meu culto matinal. Na verdade, culto matinal não, meus irmãos, culto de entrega do sábado. Vamos levar ele para lá, gente, porque eu tô no meio do culto, né? Vocês já fizeram o culto de vocês, agora eu tô fazendo o meu culto aqui com Deus. Vamos continuar, meus irmãos. Segunda estrofe. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. Santo, 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 Deus onipotente, tua criação manifesta o teu amor. Antes de criares todo o céu e a terra, erais e sempre hás de ser Senhor. Vamos louvar mais outro hino, meus irmãos. Um outro hino que eu gosto muito é esse aqui, o 21. Vigiar e orar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar sim orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar sim orar. Ao fim do dia, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar sim orar. E sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante pode o mortal ao céu chegar. Bem de manhã e sem cessar,
vigia, sim, ora. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Agora vamos para o momento da palavra, para o momento da meditação de hoje. Pronto, meus irmãos, já estou aqui com a palavra de Deus aberta na minha mão, certo? Hoje a nossa meditação vai ser dentro da meditação de Ellen White, A Fé pela Qual Eu Vivo. Então, se você quiser estar acompanhando, você também pode estar baixando esta meditação, meus irmãos. Que hoje aqui é 31 de maio, nós sabemos que na verdade já é dia 1º aí de junho, né? Mas nós estamos fazendo aqui dentro do dia 31, porque nós estamos entregando aqui o sábado, meus irmãos. E o nosso texto principal se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Olha aí, meus irmãos, tropeçareis. Então, olha, eu vou repetir novamente o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais a firme vocação, meus irmãos. A cada dia de nossas vidas, nós precisamos fazer a nossa firme vocação, ou seja, o nosso firme chamado. Deus, meus irmãos, Ele chama muitas pessoas para fazer sua obra, né? Muitos são chamados, mas poucos são aqueles que são escolhidos. Por que poucos? Porque apenas esse pouco, meus irmãos, esse remanescente, é o único povo, né? O remanescente de Deus que guarda os seus mandamentos e permanece com seus pés firmados no testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, de acordo com Apocalipse 19:10. E aqui o texto bíblico diz: porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Meus irmãos, se a gente guarda a palavra de Deus verdadeiramente em nosso coração, nós jamais tropeçaremos. O salmista diz, né? Ora, eu guardo a tua palavra, meu Deus, no meu coração. O coração não é esse órgão aqui não, meus irmãos. O coração é a mente. Lá o salmista diz: eu guardo a tua palavra, a tua lei, os teus mandamentos, os teus estatutos, os teus juízos na minha mente. Para quê? Para que eu não venha pecar contra ti, para que eu não venha tropeçar, para que eu não venha resvalar os meus pés, para que eu não venha tropeçar em nenhuma pedra. Então nós precisamos estar com os pés firmados sobre a rocha que é Cristo Jesus, meus irmãos, para que a gente não venha resvalar os nossos pés. Lá em Êxodo capítulo 20, quando a gente abre Êxodo capítulo 20, verso 18 a 20, nós temos ali o momento que Deus ele revela os 10 mandamentos de Deus. E nestes 10 mandamentos, o povo começa, meus irmãos, a ficar com temor, porque ali a glória de Deus desce sobre o monte Sinai. O próprio Deus o Pai desce naquele monte, meus irmãos. E os filhos de Israel, eles começam a temer a glória de Deus, porque o nosso Deus ele é grande em glória, ele é santo, meus irmãos, e o povo sabia da sua pecaminosidade. E naquele momento, Moisés fala para o povo, né? Que está lá em Êxodo 20, verso 18 a 20, ele diz: olha, não temam, não precisam temer a Deus, eis que o seu temor está diante de vós, a fim de que não pequeis, ou para que não pequeis. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei, de acordo com 1 João 3,4. Então ali fala, Êxodo 20, 18 a 20, ora, não precisam ter medo, porque o temor do Senhor está diante de vós, a fim de que não pequeis. O que é o temor do Senhor? É os 10 mandamentos. O que Moisés estava falando para o povo era o seguinte: ora, filhos de Israel não precisam ter medo de Deus, porque Deus não é nenhum monstro. É claro que Deus é santo e nós somos pecadores, mas aqui está a lei de Deus, os 10 mandamentos que são colocados diante de nós para que nós não venhamos a tropeçar, a fim de que nós não venhamos a cair em transgressão. E a serva do Senhor aqui na meditação, ela diz o seguinte: nos concílios do céu foi feita a provisão para que o homem, embora transgressor, não perecesse na sua desobediência, mas pela fé em Cristo como seu substituto e segurança pudesse tornar-se eleito de Deus, meus irmãos, um escolhido de Deus para que pudesse entrar nas mansões celestiais. Ela está falando aqui, meus irmãos, do momento em que foi aqui, meus irmãos, elaborado o grande plano da redenção.
Eu vou ler novamente, ela diz, olha, nos concílios do céu foi feita provisão, meus irmãos. Ellen White chega a dizer que foram 3 reuniões. Você pode encontrar esta informação no livro História da Redenção ou também no livro ali Patriarcas e Profeta. Logo nos primeiros capítulos, ou melhor, no primeiro capítulo, né, meus irmãos? Foram feitas 3 reuniões. Na primeira reunião, ficou ali, nada foi decidido. Na verdade, nada foi decidido ali naquela primeira reunião. Jesus sabia que ele teria que se sacrificar pela humanidade, o Pai sabia que teria que sacrificar o seu Filho, porque esta era a única forma para salvar a raça humana, que estava perdida por conta da transgressão, mas isso não foi decidido na primeira reunião, porque houve 3 reuniões. Não foi decidido na primeira, não foi decidido na segunda, só foi decidido na terceira, meus irmãos, porque o Pai... Foi uma luta para Deus o Pai entregar o seu Filho. É por isso que em João 3,16 nós temos ali um momento que a Bíblia nos diz que Deus Deus o Pai, Ele amou o mundo de tal maneira, meus irmãos, de tal maneira. Esse amor é um amor incondicional, meus amigos. É um amor inexplicável. Nem eu e nem você tem como a gente explicar, meus irmãos, o grande amor de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 4 e 5, nós começamos a entender um pouquinho também deste grande amor. Ali nós temos a cena do tribunal celestial. E naquele momento, nós vemos que se não fosse, meus irmãos, se não fosse o sacrifício que o Pai fez para salvar a raça humana, nenhum de nós estaríamos aqui neste momento. Nem o irmão Ramon estaria aqui agora gravando esse vídeo, trazendo esta mensagem de salvação, meus irmãos. Nenhum de nós. E é por isso que ela diz que nos concílios do céu foi feita a provisão para que o homem, embora transgressor, não perecesse na sua desobediência. Deus, meus irmãos, Ele entregou, meus amados, Ele entregou seu Filho a este mundo para que Ele viesse a esta terra para nos purificar, meus irmãos, do nosso pecado. Por quê? Porque o homem não pode se salvar pela sua própria força, meus amados. Nós não podemos se salvar pela nossa própria força. É por isso que houve a necessidade de que o Pai entregasse seu Filho para morrer pela humanidade. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, meus irmãos, ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, meus irmãos. Nunca pense que você pode todas as coisas sem Deus, porque não pode. Porque a partir do momento que eu digo, olha, eu posso todas as coisas, e você tira aquela parte, naquele que me fortalece, então você está dizendo que você não precisa de Deus, que você não precisa da graça de Jesus. Lembre-se, meus irmãos, nós somos salvos unicamente pela graça de Jesus. Eu e você, nós somos salvos unicamente pela graça de Jesus. Efésios capítulo 2, o versículo 8. E pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, meus irmãos. É um presente de Deus. Nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor coloca diante de cada um de nós este presente maravilhoso que é a sua graça. Agora nós temos um livre-arbítrio. Cabe você escolher ou não se você quer aceitar esse presente de Deus na sua vida, meus irmãos. E aqui ela deixa claro que nenhum de nós, a partir do momento que o homem pecou, não havia mais nada que nós pudéssemos fazer para a gente alcançar a salvação. Então o Pai envia o seu Filho, meus irmãos, para morrer por cada um de nós, para que agora pudesse nos justificar. Ele, Jesus, em Cristo Jesus, aquela camisa preta, meus irmãos, que nós temos, Jesus, ele arranca e ele coloca sobre nós o seu manto de justiça, uma veste mais branca do que essa, meus irmãos, mais branca como a lã da neve. E ao nos purificar, ele nos prepara, ele nos deixa preparado, capacitado, um corpo limpo para receber o quê? Para receber o Santo Espírito de Deus. E ao recebermos o Santo Espírito de Deus, nós agora podemos guardar a sua lei, podemos guardar os seus mandamentos, meus irmãos. Por isso que ela diz, ó, pela fé em Cristo, é unicamente pela fé em Cristo, meus irmãos, a justificação pela fé, meus amados, é pela fé em Cristo, como seu vicário, como seu substituto, meus irmãos. Quem era para estar morrendo na cruz era cada um de nós. Eu e você que era para estar morrendo naquela cruz.
Nós é que somos os pecadores, meus irmãos. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu e você era para estar sendo lançado naquela cruz. Nós somos os transgressores. Nós é que pisamos. Nós é que cuspimos, meus irmãos, na cara de Cristo. Mas Jesus, meus irmãos, como o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por meio do sacrifício de Jesus que nós temos acesso à vida eterna. É por meio do sacrifício de Cristo que nós temos acesso a entrar novamente no paraíso. Por quê? Porque o sacrifício expiatório de Cristo, a graça de Jesus, vai nos habilitar, vai transformar o nosso corpo, que é morada e templo do Espírito Santo, para receber o Santo Espírito. E ao recebermos o Santo Espírito, produziremos os frutos dignos de arrependimento, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a fé, a mansidão, a temperança, que é o domínio próprio. Sem Jesus, meus irmãos, nós não somos nada. E aqui ela diz, nós se tornamos em Cristo eleitos de Deus, pela fé em Cristo como seu substituto e segurança, pudesse, meus irmãos, tornar-se eleito de Deus, predestinado para a adoção de filho por Jesus e para ele segundo a sua vontade. Olha que Deus maravilhoso, meus irmãos. Deus deseja que todos se salvem. Meus irmãos, o desejo do Senhor é salvar o máximo de pessoas possível. O desejo de Deus é alcançar, meus irmãos, todos os seus filhos. Deus tem filhos e filhas sinceras espalhados em todas as denominações. Na Assembleia de Deus, na Igreja Metodista, na Igreja Batista, no Shintoísmo, no Islamismo. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus grande. Mas, infelizmente, as pessoas não querem mais nada com Deus. Elas querem ficar em cima do muro. E quando a gente fala de cristianismo, a gente vê, meus irmãos, a contaminação do que é Laodiceia. É um povo, meus irmãos, que nem quer tomar uma firme posição ao lado de Deus e nem toma uma firme posição ao lado do diabo, meus irmãos, mas ficam em cima do muro. E a gente não pode, meus irmãos, ficar em cima do muro. Você precisa, você que está me acompanhando através da internet, meu amigo, você tem que tomar uma decisão na sua vida, assim como eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Nós não podemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo, meus irmãos. Nós temos que tirar um momento com Deus. Você precisa ter o seu momento de oração. Ore, meus irmãos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Ele enquanto está perto. Haverá um momento em que a porta da graça vai se fechar. E aquele que está salvo continuará salvo. E aquele que está perdido continuará perdido, meu amigo. E se você não tomar sua decisão hoje e agora, você também ficará para fora. Você será arrojado, você será lançado para fora. Nós precisamos, meus irmãos, ter uma atitude de um verdadeiro cristão. Viver uma reforma de saúde, uma reforma no vestuário, uma reforma completa, meus irmãos. Mas a gente só vai conseguir ter uma vida de reforma se nós entendermos o que é justificação pela fé, meus irmãos. E ela diz mais o seguinte: Deus deseja que todos se salvem. Para isso foi feita ampla provisão. Deus deu o melhor de si, meus irmãos. Deus deu a melhor oferta que Ele poderia dar. Deus, o Pai, Ele enviou seu Filho a este mundo para que nenhum de nós sofresse o dano da segunda morte. Todos nós estamos sujeitos a passar pela primeira morte, meus irmãos. Mas a profecia que não pode se cumprir na nossa vida é o dano da segunda morte, que é o lago de fogo. Todos nós podemos passar pela primeira morte. Pode ser que aconteça um acidente, ser atropelado, levar uma bala perdida. Pode acontecer muitas coisas. Uma doença pode te levar, meus irmãos. A gente pode ficar doente. Existem várias coisas neste mundo que podem tirar a nossa vida. Mas o dano da segunda morte não pode se cumprir nem na minha vida nem na sua vida. O lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas o novo céu e a nova terra, meus irmãos, foi preparado para aqueles que são obedientes aos mandamentos de Deus. E ela diz mais, ela diz o seguinte: Deus deseja que todos se salvem, para isso foi feita ampla provisão ao dar seu Filho unigênito para pagar o resgate do homem. Sem derramamento de sangue
não há remissão de pecados. E ela diz o seguinte: os que perderem, perecerão, porque se recusaram ser adotados como filhos de Deus mediante Cristo Jesus. Meus irmãos, temos o livre-arbítrio. Como eu já disse, você pode escolher qual é o Deus que você quer servir. Nenhum de nós, meus irmãos, é obrigado a servir a Deus. Jesus está do lado de fora batendo na porta do quê? Do nosso coração. Lembre-se, a porta da graça ainda está aberta, mas a grande má notícia é que ela já está quase fechada. Jesus já está quase saindo do Santíssimo com o incensário de ouro na mão, e haverá um momento em que ele vai lançar esse incensário sobre a terra. E ele vai dizer aquela bendita palavra que está lá em Apocalipse 22, verso 11. Aquele que é injusto, que continue na prática da sua justiça. Aquele que é ímpio, que continue na prática da sua impiedade. Aquele que é santo, que continue sendo santo, continue se santificando. Por quê? Porque agora a porta da graça está fechada. Não existe mais oportunidade de salvação. Vai se cumprir as palavras lá de Amós, que muitos buscarão a palavra de Deus, muitos buscarão a palavra, a salvação, mas já não mais encontrarão. O tempo de buscar o Senhor é hoje, e a hora é agora, meus irmãos. Então, meus amados, nós precisamos se apegar com o Senhor. Eu nem vou continuar muito a citação aqui, a meditação, para não estender muito tempo, mas eu quero deixar um texto muito claro para você, meus irmãos, que está lá em Hebreus, capítulo 3, o verso 13, que diz: exortai-vos a cada um durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amém? Vamos louvar mais um hino para a gente estar encerrando o nosso culto aqui, para a gente estar encerrando esse culto de entrega de pôr do sol. Vou pegar aqui o meu inário. Meus irmãos, eu gostaria de louvar esse hino aqui, ó, 476, para a gente estar finalizando aqui a nossa meditação. Vamos louvar. Eu achei, sim, eu achei uma fonte em que me satisfiz, quando aceitei a Jesus, meu Rei. Foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz. Seu amor então senti. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Seu perdão Ele trouxe a mim, esperança em Jesus eu ganhei, desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida lhe entregar. Louvado seja Deus, meus irmãos, por este momento. Se você ainda não foi inscrito aqui no canal Revelaction, por favor, já se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo que a gente lançar aqui dentro do canal Revelaction. E se este vídeo ele agregou valor na tua vida, meu amado ouvinte, então não se esqueça de deixar aquele joinha no canal. Também deixe o seu comentário, meus irmãos, aqui nos comentários desse vídeo. Deixe o seu pedido de oração para que nós possamos estar orando aqui uns pelos outros. Se ficou qualquer dúvida da palavra de Deus, deixe aí também nos comentários, que a gente vai estar respondendo na medida do possível. E não se esqueça de compartilhar este conteúdo, meu irmão, com mais pessoas, para que mais pessoas venham ser abençoadas
com o poder da palavra de Deus. Vamos agora se ajoelhar para a gente fazer mais uma oração, meus irmãos. Eu vou me ajoelhar aqui para a gente estar orando ao Deus do céu. Oremos. Grande Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento que tivemos na Tua presença. Obrigado pelo sábado que passou, meu Deus. Agora estamos começando uma nova semana, que para nós é desconhecida, Senhor, mas desde já nós já entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Perdoa as nossas transgressões, meu Pai, seja com os Teus filhos, seja com aqueles que estão nos acompanhando por meio da internet, seja com os nossos vizinhos, meu Pai, seja com a nossa comunidade, Senhor. Abençoa, continua abençoando a Tua igreja, continua abençoando o Teu povo, abençoa os irmãos da Igreja Adventista, abençoa a igreja local ao qual pertenço, que é a igrejinha do Sítio São João, Senhor, seja com cada um de nós, e que esta bênção, meu Deus, também possa se espalhar para os outros irmãos de outras denominações, porque Deus tem um povo dentro de Babilônia, e há de se cumprir a mensagem que diz: sai dela, povo meu. Haverá um momento, meu Pai, que o povo de Deus vai sair de Babilônia e vai se juntar às fileiras daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Continua tomando o primeiro e o último lugar em nossas vidas. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, convido você a fechar novamente os olhos para citar a bênção apostólica de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de nós e que todos possam dizer 3 vezes: amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor e até o próximo vídeo aqui do nosso canal Revelaxion.